que é amor? Esse livro aqui é da Tatiane de Sá Manduca e Saulo Durso Ferreira. A Tatiane, ela é psicóloga clínica, pós-graduada em psicoterapia dinâmica de orientação psicanalítica pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, a USP, né? Autora do livro Valida-te, publicado pela Literary Books em 2021. Tem a foto da Tatiane. E também coautor, Saulo Durso Ferreira. Ele é psicanalista, mestre em psicologia pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, professor e supervisor de graduação e pós-graduação no curso de psicologia e palestrante. Saulo, esse rapaz aqui. Aliás, o Saulo, eu já conhecia. O Saulo, ele tem bastante curso no YouTube, mini cursos gratuitos. Ele também ele vende alguns cursos pagos, alguns grupos de estudos dos quais eu já participei. E é um profissional bastante interessante, especialmente para quem está iniciando a carreira na psicologia, na psicanálise. E esse livro aqui, ele é um livro que, apesar de escrito por dois psicanalistas, é um livro que se pretende furar essa bolha da psicanálise e ir para outros lugares, né? Lugar do senso comum, lugar das pessoas que se interessam pelo tema. O amor, a gente pode dizer que é um tema bastante presente, vivo na sociedade, né? E observo que muitas vezes o amor ele é colocado como se fosse uma entidade pura que existe no universo e a gente o evoca, a gente o sente, a gente o transmite. O amor não é tão simples assim. Primeiro que não dá pra gente entender o amor unicamente como um sentimento e um afeto. Porque o amor é algo muito mais complexo. Algo que dentro dele existem inúmeros afetos, né? Pode, por exemplo, existir o ódio junto do amor, porque geralmente nós, psicanalistas, estudantes de psicanálise, a gente vai percebendo isso não só pela teoria, mas também pela prática, né? E esse livro aqui ele fala muito de prática clínica, prática psicanalítica, prática de psicoterapia, né? Então eu acho bem interessante pontuar aqui também que é mais legal, talvez mais interessante de fato, quando um livro ele te sugere uma questão, né? A gente vê muitos livros por aí que eles costumam tentar dar uma resposta a algo muito complexo, né? Dá um exemplo aqui, talvez, não sei se existe esse livro, mas é possível que possa existir. Poderia ser um livro, por exemplo, Como Amar, né? Como eu faço para amar da forma correta, como eu faço para aquilo, como eu faço aquilo, sempre os comos, né? Alguém com um certo saber vai te dar diretrizes para realizar aquilo que você deseja. Aqui nesse livro não, a gente começa com o título que é uma questão. Será que é amor? Né? Já é uma questão bastante... parece simples, né? Mas na verdade ela é muito complexa. Eu vou ler a introdução, né? Eu não vou ler o livro inteiro, claro. Isso ocuparia muito tempo. Mas tem alguns pontos na introdução que vale a gente pensar e fica aí, claro, a sugestão de leitura para você que é curioso do tema, curioso a respeito do mundo da psicanálise, da psicologia e das complexidades humanas, né? Então vou começar a ler a introdução aqui. Provavelmente não vou lê-la toda agora nesse vídeo, né? Vai precisar de outros vídeos. Mas vamos lá. O que as pessoas tanto falam entre as quatro paredes do consultório de um psicólogo, um psicanalista? Essa deve ser a dúvida de muitas pessoas. E claro, fica difícil revelar todas as coisas que são ditas, pois cada relato é subjetivo. No entanto, existem pontos semelhantes em quase todos os discursos. Existem grandes questões que todas as pessoas num consultório acabam dizendo, seja no começo de um processo, no meio ou no final. Esse aqui é um ponto que eu acho que eu até trago já em outros vídeos, que existe algo que é muito subjetivo e singular do sujeito. E existem aspectos que são universais, né? É muito interessante usar esse raciocínio,
para pensar os próprios transtornos psiquiátricos, né, os diagnósticos psiquiátricos, né? Assim como o amor, ele não é uma instância, uma entidade pura que existe, que a gente define como algo natural, né, como algo que é fechado. Os diagnósticos servem aqui para a gente falar de um universal, de uma espécie de comportamento, de sintoma que a gente observa em muitos sujeitos. Só que dentro desses transtornos, vamos pensar assim, há aquilo que é único da pessoa. Um depressivo é diferente de outro depressivo, né? Claro, vão ter sintomas semelhantes, mas a vivência daquele sujeito, como ele lida, como ele vivencia, como ele se relaciona com esse diagnóstico, com essa depressão, vai ser muito específico, né? É aí que eu acho que o psicanalista, o psicólogo psicodinâmico, ele entra em cena, né? Sempre costumo pontuar que é importante, a gente vive num mundo onde há um consenso a respeito desses transtornos, né? Você vai discutir caso clínico com um psiquiatra, com outros psicólogos, e não tem como a gente ignorar e falar, não, transtorno é só algo que limita o sujeito. Se a gente fica só no transtorno, claro, a gente vai limitar. Mas o transtorno é um ponto inicial para a gente pensar, prestar atenção e saber direcionar um tratamento, levando em conta sempre a subjetividade e a especificidade daquele sujeito, né? A mesma coisa aqui acontece com o amor. Por isso que eu inicio aqui o vídeo falando a respeito dessa ideia do amor como algo puro, natural que existe no universo, né? Existem muitas narrativas que vão usar essa ideia como motor, né? Você sempre transmitir o amor, você sempre emanar o amor, você sempre buscar o amor. Só que o amor, ele precisa ser pensado e discutido, porque, como eu disse, ele não é único, universal para todo mundo, né? A gente pode pensar, por exemplo, um termo que é bastante usual hoje em dia, que é a ideia do amor tóxico. Existem amores que são tóxicos, que fazem mal. Amor incondicional, né? Geralmente aquele amor relacionado ao amor da mãe para o filho, que a gente vai vendo também, que nem sempre é assim. Então não dá para universalizar tudo, né? Caso fôssemos revelar aqui essas grandes questões, ainda assim teríamos muitas delas. E sendo assim, decidimos abordar talvez a maior de todas elas, a questão do amor. Não tem uma pessoa sequer que não fale de amor, ainda que indiretamente. É o amor do casal, amor dos namorados, amor dos casados, amor de pais e filhos, amor fraterno, é sobre falta de amor, é sobre o excesso de amor, é sobre a dor de amar, é sobre não conseguir amar. Daí tem aqui uma passagem rápida do Lacan, que é um psicanalista muito importante, que ele diz, né, aqui uma marcação de 72, 73. Falar de amor com efeito não se faz outra coisa no discurso analítico. Então, se engana quem pensa que o amor ele também pode ser visto como uma questão secundária e até às vezes ilegítima, né? Falar de amor é coisa de mulher, falar de amor é um blá blá blá. Claro, a gente tem um blá blá blá, que dentro desse blá blá blá, especialmente aqui na psicanálise, na psicodinâmica, a gente vai escutando um subtexto atrás desse blá blá blá, um texto que tem um véu, né? Não adianta o ser ali, o sujeito, ele trazer uma afirmativa, acreditando que aquela afirmativa se fecha e define a sua questão. A gente está escutando o que tem além dessa afirmativa. E vou dizer uma coisa, muitas vezes é o oposto do que está se dizendo, né? Só para vocês terem ideia assim de como funciona uma escuta clínica e analítica. E sim, a gente ouve muito falar de amor. E aí, como colocado aqui no texto, são várias formas de amor, né? Muitas vezes amor ao conhecimento, inclusive, né? Que é uma questão aqui que está muito presente no trabalho de psicanálise, de psicoterapia, né? Conhecer a si, conhecer o mundo, se desconhecer, desconhecer o mundo para conhecer de novo. Então vejam que é um processo muito denso, né?
As pessoas nos contam, principalmente, sobre seus modos de amar e de sentirem amadas ou não. O amor está em cada detalhe e, acima de tudo, é o pano de fundo de toda a personalidade. Freud, em 1920, descreveu o ser humano dotado de duas pulsões, Eros e Thanatos. Eros, pulsão de vida, Thanatos, pulsão de morte. Inicialmente, imerso na pulsão de morte, vide a precária condição humana ao nascer, e que se não fosse o outro, a morte seria certa, né? A gente depende de um outro para viver. Sequer a vida começaria. O amor, Eros, a pulsão de vida, justamente é aquilo que neutraliza a pulsão de morte. Sendo assim, o amor e o outro são curadorias soberanas para o acesso à vida. Se complementam, né? Estão juntos, né? Isso que me lembra muito uma frase que corre nas redes sociais, especialmente, né, hoje, que talvez seja o lugar onde as pessoas mais leiam, por mais que sejam frases curtas, onde as pessoas mais leiam, né, mais leem, e muitas vezes se identifica com o que está lendo, que é aquela ideia um pouco individualista, né, que casa bastante com uma lógica até neoliberal, que é aquela ideia de que nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos, então vamos nos amar, não se importar com o outro, e esse discurso que a gente conhece, que vai para caminhos que podem ser não só equivocados, mas perigosos em muitas medidas, né? Perigosos em muitas medidas. E é uma grande falácia, né? Porque a gente não nasce sozinho, a gente depende de outros para nascer. A gente precisa, inclusive, do outro antes de nascer. A gente tem que ter um cuidado ali na gestação pela mãe, pelas pessoas que estão em volta. E essa ideia de que a gente não precisa do outro, eu vejo como uma certa, aqui entre aspas, patologia da nossa cultura contemporânea, né? Que vai exigir uma auto-performance, uma competitividade, um narcisismo, que a gente pode pensar melhor esse termo, que tem sido muito maltratado, e o outro, como a gente se relaciona com o outro. O amor se dá na relação com o outro, com a gente também, que a gente pode pensar aqui um texto muito famoso e essencial do Freud, que é a Introdução ao Narcisismo. Narcisismo também é outro termo que tem sido muito maltratado pela cultura, né? Se coloca tudo numa caixinha e se tem a ilusão de que se entende do que se está falando. Então é isso, por enquanto. É o que eu consigo ler até agora aqui do Será que é Amor, da Tatiane de Sá Manduca e Saulo Durso Ferreira. Fica também a indicação aí para quem se interessa pelo tema, e a gente se vê logo mais.